Oi pessoal, dei uma passadinha rápida aqui no estúdio para aproveitar o post que eu fiz ontem. Deu bastante repercussão, tá dando ainda. Muita gente não conhece essa linha da Dye Makeup, eu não conhece alguns pincéis. E a Dye Makeup é uma linha muito completa, muito mesmo. Desde que surgiu a marca, eu acho, que eu conheci, logo que surgiu eu já conheci e já comecei a adquirir os pincéis pra mim. Aí o que aconteceu? Na época, sei lá, há uns 3, 4 anos atrás, eu dava muito curso de automaquiagem, comecei a dar curso profissional também, e eu precisava ter uma linha de pincéis no estúdio para oferecer para essas minhas clientes de curso, até talvez para esses clientes que vinham se produzir comigo e tinham vontade de ter um pincel mais profissional, ter um pincel que desse um resultado bacana na maquiagem. Então, na época, eu acabei adquirindo a linha completa de pincéis da Dye Makeup, tanto para mim utilizar, quanto para revender aqui na minha cidade, que é Toledo. Aqui não tinha ninguém que revendia, até hoje eu acredito que não tenha ninguém que revenda os pincéis da Dye Makeup, a não ser que eu não saiba, mas se tiver também não tem problema nenhum, porque o meu foco é vender para as minhas alunas, para as minhas clientes, para quem quer adquirir um pincel profissional, mais em conta, porque ele tem um valor super acessível e é um pincel que dura muito, gente. Desde os primeiros que eu já adquiri, eu ainda tenho eles aqui, ainda utilizo. Só acabei comprando mais, porque, por exemplo, pincéis de esfumar, pincéis de base, essas coisas a gente tem que ter mais do que um, né? Para quem faz maquiagem profissional sempre tem que ter mais pincéis, até para poder higienizar eles da maneira correta e também para não misturar as cores, principalmente os pincéis de esfumar, que a gente geralmente deixa um pincel de esfumar para cada cor, aquelas cores mais específicas que a gente usa em praticamente todas as maquiagens, então eu deixo um pincel para cada cor para não interferir aí no resultado da make. Então, eu vim aqui bater um papo rapidinho com vocês sobre os principais pincéis que eu uso. Eu tenho aqui montadinho para mostrar para vocês os principais tanto de pele quanto de olhos. Nesse post eu só vou mostrar o que eu mais utilizo. Aí nos próximos eu vou estar explicando para vocês sobre cada pincel específico que eu mais utilizo aqui nos meus atendimentos. Vamos mostrar um geralzão aqui então dos pincéis. Vocês podem ver que tem pincéis de olhos aqui e os pincéis mais de pele aqui. Esse suporte aqui é maravilhoso, é da própria marca Dye Makeup que produz, tá? É um suporte em acrílico com 2 tamanhos de furos para vocês poderem colocar vários tamanhos de pincéis. Claro que ele é próprio para os pincéis da marca, tá? Já foi projetado para isso. Então, vou mostrar um geralzão aqui do que eu mais utilizo. Aqui vocês podem ver que vários pincéis ainda estão sujinhos, porque eu maquiei ontem e não deu tempo de limpar. Então, eu vou pegar alguns aqui que eu mais utilizo em todas as makes. Por exemplo, esse aqui é o F13. É um pincel de contorno cremoso, pequenininho, ele dá mais precisão na hora de fazer a aplicação. Esse daqui é ótimo também, que é o F64, também é um pincel de corretivo para fazer contorno, corretivo cremoso. Os dois são utilizados para a mesma finalidade, vai da adaptação de cada pessoa, do tamanho, do formato de rosto de cada cliente também. Esse daqui é o pincel F45, também utilizo ele em praticamente todas as makes para fazer contorno em pó. Então, depois que a gente aplica o contorno cremoso, a gente vem aplicando o contorno, né, depois da selagem e tudo mais, vem aplicando o contorno em pó, utilizando esse aqui que possui cerdas mais naturais. Outra opção de pincel para contorno seria o F24, ó, tá vendo que ele tem um formato mais gordinho, mais arredondado, então ele dá um efeito mais esfumado, cerdas super macias também. Já esse daqui ele dá um efeito um pouquinho mais marcado na maquiagem, tá? Outra opção também seria o F12, que é um pincel cônico, tá vendo, ó? Também dá um efeito esfumado nesse contorno. E outro pincel que eu utilizo também bastante é esse aqui, que é o F28, que eu sou apaixonada para fazer aplicação de blush e iluminador. Eu uso para as duas coisas, tá? Isso é uma das coisas mais legais também referente a essa marca de pincéis, porque ela não tem um tipo de pincel só para contorno cremoso ou um para contorno em pó. Ela possui vários formatos e tamanhos diferentes para você escolher o que você se adapta melhor.
E também para ver o que se adapta melhor com o tamanho e formato do rosto da nossa cliente. E é por isso que eu tenho essa marca para revender aqui no meu estúdio. Continuando, então, eu vou virar aqui para vocês de novo um videozinho bem caseirinho, tá? De elaborado hoje. Continuando, então, temos aqui outros pincéis que eu utilizo muito, ó, tá até sujinho. Essas duas opções aqui, dois tamanhos diferentes, ó, esse aqui eu utilizo muito, o F07, para fazer iluminação corporal. Ele é bem grandão, então ele agiliza bastante no atendimento. Já esse aqui eu uso para aplicação de bases mais líquidas, que é o F08, ó. Ele é um pincel duo fiber, então para bases bem líquidas de pele madura, por exemplo, ele é incrível. Tenho outras opções aqui de pincel para contorno. Esse daqui é um pincel de pó bem grandão para fazer polimento, maravilhoso também. Esse aqui é um dos primeiros pincéis que eu comprei, agora que eu tô vendo isso, descobrindo junto com vocês, ó. É o F18, ó, tá vendo que ele tá até velhinho aqui, não dá nem pra ver o número mais. Mas olha como ele tá novinho, perfeito, ó, sem nenhum defeitinho. E eu uso muito para polimento da pele. Esse daqui também pode ser utilizado para contorno, para polimento, que é o F25. E uma opção de pincel kabuki aqui para aplicação de base é o F36. Ó, ele é bem grandão, então ele agiliza bastante aqui na hora do atendimento. Então, pincéis de pele, geralmente são esses que eu utilizo. Ó, vocês podem ver que não são muitos, somente com esses pincéis eu já consigo fazer uma pele maravilhosa. Continuando aqui, esse pincel, ó, esse também é um velhinho. Ó, mais um velhinho, 173. Esse aqui também utilizo para fazer pele, tá? Para aplicação de corretivo, mas também utilizo para fazer os olhos. Então, ele é um pincel língua de gato, ó, maiorzinho, utilizado tanto para pele quanto para olhos. Esse aqui, amo de paixão também, que é o 170, descobri há não muito tempo. Ele é um pincel chanfrado de cerdas naturais. Eu utilizo ele para fazer tanto contorno de nariz, quanto em creme, né? Contorno de nariz em creme e contorno de nariz em pó. Para as duas coisas, só que aí você tem que ter dois pincéis, tá? Um para contorno cremoso, outro para contorno em pó. Deu super certo às vezes que eu utilizei e amei. E esse daqui é o queridinho do vídeo que eu fiz para vocês no post anterior, o 190. Ele tem esse formato mais achatado, né? Bem fininho, ó, e ele é curvado pra gente poder fazer aquela aplicação nos cílios postiços para deixar os cílios bem grudadinhos. Então, vocês conseguem ver a demonstração do uso desse pincel lá naquele post anterior, tá? Então, corre lá ver. E temos aqui os pincéis de olhos aqui, que eu mais utilizo nas maquiagens, ó. Vocês podem ver que são vários pincéis de esfumar. Estão todos aqui com cerdas extremamente macias. E continuando, vou mostrar para vocês primeiro aqui o 140, que é o pincel de esfumar maior. Vocês podem ver que em comparação com os outros, ele tem um tamanho bem maior, tá? E bem arredondado. É ele que nos proporciona aquele esfumado mais alongado, sem deixar nenhum tipo de marcação. Em seguida, vem o pincel aqui, o 143. Esse pincel já tem um formato mais pontudinho, ó, tá vendo? Que em comparação com os outros, ele tem essa pontinha. Ele é ideal para fazer a aplicação de sombras e pigmentos no canto interno dos olhos, por conta dessa pontinha que facilita muito. Esse aqui é o meu xodózinho de glitter, que é o 125. Ele é um formato mais achatado também, um pincel de... Então, esse formato mais achatado aqui do pincel, ele proporciona um efeito de glitter bem esfumadinho também, super importante. Esse aqui é um pincel que eu uso muito também, o 135, ó, ele é arredondado, também muito parecido com o 140 que eu mostrei pra vocês, só que ele é um pouquinho menor, ó, e ele proporciona aquele primeiro esfumado também. Geralmente eu utilizo para o primeiro esfumado esse pincel aqui, esse e esse, ó, para começar aquele esfumado dos olhos. E esse daqui que é o 136, que é um dos mais vendidos da Dye Makeup, que também tem um tamanho perfeito para começar o esfumado
E tem também o 132, ó, que é um pincel de esfumar menorzinho, ó, pra gente fazer detalhes aí nas maquiagens, na hora do esfumado. Esse aqui, que é o 141, que também é um pincel pequenininho de esfumar, se aproxima muito com o 132, só um pouquinho maior, então para detalhes também. Temos também esse aqui, que é o 130, que é o pincel caneta. O meu tá até sujinho de delineador em gel. Ele pode ser utilizado para várias formas diferentes. Então, pode ser utilizado para esfumar delineador em gel na parte de cima dos olhos, para esfumar a parte de baixo. Então, ele é um pincel, assim, bem de detalhes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dos olhos. E esses três aqui que eu acho, assim, essenciais para todo mundo ter. Eu utilizo os três exclusivamente para fazer a parte de baixo dos olhos, abaixo da linha d'água. Quando eu quero um esfumadão bem grandão na parte de baixo, eu uso esse aqui, que é o 157, ó. Esse é padrão, geralmente eu utilizo esse aqui para fazer aquele esfumado grandão. Ó, vocês podem ver que são três tamanhos muito parecidos, ó. Esse daqui que é maiorzão, esse aqui é intermediário e esse aqui é bem pequenininho. Então, esse aqui eu utilizo praticamente em todas as maquiagens para fazer o primeiro esfumado embaixo. Esse daqui ou esse daqui eu utilizo para fazer aquele esfumado bem próximo da raiz, que tem que entrar assim bem lá onde nasce os cílios, que geralmente é esse aqui que eu utilizo, ó, bem pequenininho, bem fininho. Esse daqui, então, ó, esse também é um dos primeiros, gente, ó, nem dá pra ver direito, 159, e esse daqui, se eu não me engano, é o 158, ó. Então, são três pincéis que eu considero, assim, essenciais aí pra ter, pra fazer todos os tipos de esfumado, até para aquelas clientes que gostam do esfumado mais grosso e aquelas que gostam do esfumado mais fininho. Espero que vocês tenham gostado, então, desse resuminho que eu fiz aqui dos principais pincéis da Dye Makeup. Claro que a marca possui, assim, uma imensidade de pincéis, tem muito mais que isso, tá? Mas esses são os que eu mais utilizo em atendimento. Eu quero agora gravar para vocês, nos próximos, um pouquinho mais específico, falando de cada pincel, para vocês saberem individualmente cada um como eu utilizo. Como eu fiz com esse aqui, que é o 190, que ele tem esse formato achatadinho para fazer a união dos cílios postiços com os cílios naturais. Esse aqui, para quem não viu o post anterior, vale a pena entrar lá e ver, porque eu mostro certinho como utilizar ele com o delineador em gel, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.